Olá! Essa videoaula tem como objetivo propor uma reflexão sobre o conceito de verdade, seu papel na sociedade atual e suas implicações políticas. Vamos conversar sobre as concepções clássicas de verdade na tradição da filosofia ocidental. Em seguida, definir fake news e discutir seu impacto social, num contexto marcado por aquilo que se convencionou chamar de pós-verdade. O dicionário britânico Oxford elegeu o termo pós-verdade como a palavra do ano de 2016. De acordo com esse dicionário, pós-verdade é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Ou seja, na pós-verdade, o foco não é mais a realidade do fato em si, mas a interpretação que as pessoas constroem sobre o fato. Em um texto de 2017, o psicanalista Christian Dunker lembra uma frase do cineasta Woody Allen na década de 90. A realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Tal afirmação destaca o valor da realidade, apesar da sua dureza, uma vez que ainda necessitamos dela para realizar nossos desejos. Contudo, nos anos 2000, essa perspectiva começa a ser desconstruída e o filme Matrix ilustra bem essa desconstrução. Nele, o personagem Cypher, depois de conhecer a realidade fora da Matrix, decide voltar para o mundo da ilusão declarando: "A ignorância é uma bênção". Na cena, Cypher aparece num restaurante comendo justamente um bife, o que no filme só é possível dentro do mundo ilusório da Matrix. Para Cypher, assim como para muitos contemporâneos, a verdade não é mais um valor em si, podendo ser facilmente trocada por um prazer efêmero. Em tempos de pós-verdade, a veracidade de um fato importa muito menos do que os efeitos que a afirmação desse fato podem desencadear na subjetividade. Ou seja, a pós-verdade não é sobre a realidade, é sobre a maneira como as pessoas reagem à realidade. Nesse sentido, é preciso distinguir o fenômeno da pós-verdade do engano e da mentira. De acordo com Christian Dunker, na era da pós-verdade, a verdade não foi suprimida, ela continua a participar do jogo, só que não tem mais nenhum privilégio ou prerrogativa. A pós-verdade seria algo como uma terceira categoria, entre a verdade e a mentira, que extrai o seu valor dos efeitos que produz, e não da possibilidade de sua comprovação na realidade. Nesse sentido, para compreender a pós-verdade, é interessante retomar as diferentes concepções filosóficas de verdade, bem como as formas que a mentira assume em cada uma delas. Para a filósofa Marilena Chauí, o desejo da verdade aparece muito cedo nos seres humanos, como o desejo de confiar nas coisas e nas pessoas, isto é, de acreditar que as coisas são exatamente tais como as percebemos e que o que as pessoas nos dizem é digno de confiança e crédito. De acordo com a autora, existiriam 3 grandes concepções de verdade ligadas às línguas grega, hebraica e romana. A figura grega da verdade, aletheia, significa não oculto, não escondido, não dissimulado. Por essa concepção, entende-se por verdadeiro aquilo que se manifesta tal como é. O oposto da verdade é a ilusão, que se pode entender como aquilo que está escondido, dissimulado, que parece ser algo que não é. Nessa perspectiva, conhecer a verdade significa contemplar a coisa tal qual é de fato, sem nenhum véu ou dissimulação. A segunda conotação de verdade é latina, veritas, e se refere ao relato preciso, rigoroso, exato, fiel ao fato que lhe deu origem. Verdadeira é a narrativa que corresponde exatamente ao modo como um determinado fato ocorreu. Nessa perspectiva, a pergunta é se a descrição que se faz de um fato corresponde ao que aconteceu com fidelidade. Essa concepção está intrinsecamente relacionada com a precisão da linguagem e o seu oposto é a falsidade. Em hebraico, verdade se diz emuná e significa confiança. Confiança que remete ao pacto feito com Deus, a possibilidade de esperar que a sua promessa se cumpra. Seu oposto é a mentira, que quebra o pacto e destrói a confiança. Contemporaneamente, essa visão de verdade está relacionada ao consenso,
a um pacto entre, por exemplo, pesquisadores de um determinado campo que tomam por verdadeira uma determinada teoria. Para que esse assunto fique um pouco mais claro, vou tentar exemplificar essas três concepções de verdade a partir de um fato concreto. Imagine, por exemplo, a seguinte notícia. Nessa terça-feira 24, uma passageira de carro de aplicativo morreu em um acidente em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista, que trafegava na via expressa, sentido BR-381, perdeu o controle do veículo na altura do bairro Duque de Caxias. O carro rodou na pista e bateu em um poste. A perícia foi acionada e constatou que os dois pneus traseiros do carro estavam carecas quando houve o acidente. Se formos analisar a veracidade desse fato, levando em consideração a verdade como a Aletheia, devemos nos perguntar se houve, de fato, um acidente em Betim, na terça-feira 24, envolvendo um motorista de aplicativo e uma passageira. Se essa passageira realmente morreu, se o veículo bateu mesmo em um poste, se os pneus estavam carecas, se o acidente foi mesmo à altura do bairro Duque de Caxias, etc. Agora, se alguém estivesse nos contando esse fato, buscaríamos indícios de verossimilhança, lógica e coerência no discurso dessa pessoa. Seria, por exemplo, muito estranho se alguém narrasse esse fato dizendo que o motorista se manteve no controle do carro o tempo todo, que o veículo estava em excelente estado de conservação e ainda assim ele bateu no poste. Nesse caso, avaliamos a veracidade do fato a partir de indícios linguísticos. Estamos operando com a concepção de verdade latina, veritas. Mas podemos avaliar também o potencial de verdade dessa notícia, levando em conta o suporte no qual ela foi veiculada. Assim, tendemos a dar mais crédito a veículos sérios de comunicação. Se quem nos conta essa história é uma pessoa que gosta de exagerar e diz que o cérebro da moça ficou espatifado pelo asfalto, tendemos a desconfiar dessa informação. Nesse caso, a veracidade do fato está associada ao grau de confiabilidade da pessoa que o está narrando. De acordo com Chauí, pode-se chegar a uma definição de verdade operando uma síntese entre essas três concepções. Assim, verdade se refere à própria realidade, como na Aletheia, à linguagem, como na Veritas, e à confiança e esperança, como na Emuná. Voltando ao nosso exemplo, podemos decidir sobre a veracidade da informação verificando se o acidente aconteceu de fato, se a narração do fato é verossímil, lógica e coerente e se a pessoa que conta é confiável. A pós-verdade, segundo Christian Dunker, produz uma espécie de ruptura entre esses três regimes de verdade, de modo a fazer ressurgir a ilusão, a falsidade e a mentira. Abre aspas. É porque as três faces da verdade não se ligam senão por uma ficção, que se pode contar um monte de mentiras dizendo só a verdade, mas também criar muitos fatos sem sentido algum e ainda fazer de conta que o que dizemos agora, neste contexto e segundo essas circunstâncias, não tem nenhuma consequência para o momento vindouro. Fecha aspas. Pensando ainda no nosso exemplo, se é verdade que houve um acidente na Via Expressa em Betim, envolvendo um carro de aplicativo, e se realmente uma moça morreu, alguém pode se utilizar desse fato para dizer que os carros de aplicativo não são confiáveis, porque andam com os pneus carecas, o que seria uma forma de produzir uma mentira a partir de fatos reais. Por outro lado, é possível também que, para ilustrar o perigo de se andar com os pneus carecas numa via de alta velocidade, alguém invente uma estatística falsa, como, por exemplo, a Via Expressa de Betim registra 50 acidentes por dia causados por pneus em mau estado de conservação. Nesse caso, o perigo existe de fato, mas uma mentira é utilizada para ilustrar a realidade. Pode-se ainda pegar estatísticas reais e afirmar que não há perigo algum em andar com os pneus carecas, uma vez que se considera pequeno o número de acidentes que acontecem por esse motivo. Como vocês puderam ver, na pós-verdade, a verdade e seus opostos perdem seus contornos definidos e se prestam a todo tipo de interpenetração. Nesse contexto, uma quarta teoria da verdade ganha proeminência, a pragmática. Essa teoria se distingue das concepções anteriores por deslocar o foco da verdade do seu conteúdo teórico para o prático, ou seja, a verdade não é mais procurada por aquilo que é em si, mas por seus resultados e aplicações.
É verdadeiro aquilo que atende a objetivos, que funciona, que tem utilidade prática. Essa busca pela utilidade desloca o potencial da verdade como revelação de um fenômeno, de descrição fidedigna desse fenômeno e do estabelecimento de consensos para uma lógica do interesse. O resultado que uma informação produz para uma determinada pessoa ou grupo é mais importante do que o seu teor de verdade. Nesse contexto, assistimos à proliferação de notícias falsas, fake news, impulsionadas pelo advento das novas tecnologias da informação e da comunicação. Embora pós-verdade e fake news não sejam termos sinônimos, estão fortemente articulados na configuração da sociedade contemporânea. Isso porque a mentira e a distorção da verdade sempre existiram, mas a queda do valor da verdade, característica do tempo atual, traz a discussão sobre a falsidade para um novo patamar. Além disso, a proliferação de estratégias políticas que fazem uso de notícias falsas, bem como a sua ampla disseminação pelas redes de comunicação digital, acrescenta esse debate ingredientes importantes. Fake news são notícias falsas que podem ser deliberadamente produzidas e disseminadas com a intenção de obter ganhos financeiros ou políticos, mas também se referem a boatos veiculados nas redes sociais por usuários comuns. A produção e divulgação de fake news gera lucro na medida em que suas chamadas sensacionalistas atraem um grande número de cliques a links de anúncios. Politicamente, as fake news são bastante utilizadas para destruir a imagem de adversários ou concorrentes. Do ponto de vista pessoal, usuários comuns difundem fake news por ódio, preconceito ou vingança. Os efeitos produzidos pelas fake news são difíceis de apagar. Com um número cada vez maior de informação circulando, poucas pessoas procuram confirmar a veracidade de uma notícia recebida. Além disso, uma vez publicada na internet, a informação falsa pode ser replicada infinitamente. Mas por que as pessoas se deixam enganar pelas fake news? Porque esse tipo de notícia falsa geralmente é construída a partir de uma mescla de fatos verdadeiros e falsos, no encadeamento argumentativo que apela para as emoções e reforça crenças pessoais. Imagens e frases de efeito são utilizadas para provocar sentimentos de identificação ou repulsa, mobilizando medos, preconceitos, curiosidade mórbida, simpatias e antipatias. Levadas pela emoção, as pessoas abandonam a capacidade de análise crítica. Acresce-se a isso o fato de que grandes sistemas de comunicação são capazes de direcionar informações de acordo com mecanismos de análise psicológicas, de modo que, quando um algoritmo encaminha alguém uma notícia falsa, é porque sabe, ou pelo menos supõe, que devido às suas preferências, estilo de vida e opiniões manifestas, essa pessoa está propensa a acreditar em tal notícia. Em meio a uma enxurrada de notícias falsas, o homem contemporâneo se pergunta: em que devo eu acreditar? Essa ausência de terreno sólido sobre o qual construir percursos de orientação para a vida atira os seres humanos num pântano de insegurança e desânimo. Porque a confiança mútua é imprescindível para o trabalho colaborativo, que é a fonte da sobrevivência entre os homens, a verdade é uma condição para que a vida humana seja possível. Assim, é preciso estabelecer consensos que restaurem a confiança entre os homens, considerando, é claro, que não existe uma verdade absoluta, pronta e acabada, que não seja passível de problematização, que não esteja sujeita a erros. Se, por um lado, consensos baseados na convergência das razões individuais são importantes para assegurar a vida em sociedade, por outro, esses consensos precisam estar abertos a processos constantes de retificação, para que a verdade não sirva para justificar preconceitos, racismos, misoginias e outras tantas formas de discriminação e violência. Nessa videoaula, discutimos o conceito de verdade, passando pelas suas principais formulações filosóficas, aletheia, veritas e emuná. Em seguida, discutimos como a cada uma dessas concepções clássicas de verdade corresponde uma possibilidade de mentira, ilusão e erro. Em seguida, acrescentamos a essas três concepções uma quarta concepção, que toma a verdade não pelo seu conteúdo teórico, mas pela sua utilidade prática, a concepção pragmática de verdade.
Discutimos como, a partir de um certo relativismo teórico, a sociedade contemporânea forjou uma nova forma de se relacionar com a verdade, que recebeu o nome de pós-verdade. E como essa pós-verdade se relaciona com fenômenos contemporâneos, como a produção e a disseminação de notícias falsas, as fake news. Eu espero que essa aula tenha contribuído para a reflexão de vocês e até a próxima.